Diga amém. Você está feliz, sim ou não? Eu creio que você está muito abençoado. Pode sentar, irmãos. Vamos receber a santa mensagem de Deus agora. Nós estamos mais do que abençoados. Diga aleluia por isso. Hoje nós vamos falar aqui sobre as cobranças que o Espírito de Deus trata conosco. Sem cobrança, pode também não haver salvação. Tem gente que não gosta de ser cobrada, sim ou não? Pastor, não gosta de ser cobrado. É fato que é um pouco chato você estar sendo cobrado sempre pela mesma coisa. Mas quando o Espírito Santo está na nossa vida, isso é até uma sequência daquilo que a gente vem tratando desde a última semana. Quando o Espírito Santo ele tem poder de atuação na vida de uma pessoa, ele cobra dela as suas melhoras. Sim ou não? O Espírito Santo cobra. E a pessoa que ela não para ouvir, ela não para entender a palavra, o Espírito Santo não vai ter a condição de cobrá-la, porque ela não tem essa sensibilidade de receber de Deus aquela cobrança, aquela direção que Ele vai dar. Se ela estiver caminhando por uma direção incerta, Ele mesmo vai mostrar para ela que aquele caminho não é o certo e vai fazer ela voltar para a direção certa. Mas quem não está apto a esse tipo de conduta, pode também não estar apto a herdar o reino dos céus. É o que nós buscamos aqui, amém? Nós estamos congregando, ouvindo a palavra, tomamos uma decisão por Jesus na nossa vida, justamente por esse motivo. Eu quero ir para o céu, eu quero herdar a vida eterna. Foi o que nós cantamos aqui, falando de vida e não de morte. É isso que nós queremos. Só que em contrapartida, temos que estar sempre prontos para receber de Deus as cobranças. Se não houver cobrança, o pastor Jamil sempre prega isso aqui. Se você vier a um culto e você não se sentir cobrado por Deus, por intermédio da palavra, pelo Espírito Santo, a mudar algumas coisas que precisam ser mudadas, isso quer dizer que aquele culto para você não valeu nada. Por quê? Porque ele não te convenceu, ele não te mostrou aquilo que você precisa mudar. Na sua concepção você está bem. E em muitos momentos da vida, a realidade é que nem sempre estamos bem. Há momentos da vida que nós precisamos de um puxão de orelha. Sim ou não? O pai sempre faz isso com o filho, né? Tem filhos aí que casaram, que construíram uma família já. Mas de vez em quando ele vai conversar com o pai mais experiente, já entende muitas coisas, já viveu muitas coisas. Ele chega e diz, olha rapaz, não é bem assim não. Você está achando que é dessa forma, você está no caminho certo? Mas preste bem atenção. E aí quem tem a direção de Deus e tem aquela observação macro da coisa, né? Ela tem uma visão mais ampla, ela consegue perceber. E aí dá uma instrução. E às vezes a pessoa não gosta de ouvir, né? E tem muita gente que por não ouvir, elas perderam muito. Inclusive pereceram, né? Muitas pereceram durante a caminhada. Então sem cobrança pode também não haver salvação. Aí eu queria que você abrisse comigo aí. Livro de Juízes, capítulo 21. Eu vou ler com você o versículo 25. É o último versículo do livro de Juízes. Eu vou ler só um versículo aqui com você, nessa parte do livro de Juízes. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Olha só que interessante. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler aqui a santa palavra de Deus. Diz assim, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Aí ele sela, né? É o último versículo do livro de Juízes. A Bíblia vai falar que naquele período, o povo não tinha o povo de Israel, eles eram um estado em que eles eram liderados pelo próprio Deus, o Deus de Israel. Existia uma visão que Deus dava aos juízes, que julgava as causas do povo. Eles não tinham um rei. Depois disso foi que eles pediram, eu quero um rei. E aí Deus deu Saul para eles. Mas antes disso, nesse período, eles tinham a supervisão de um juiz, de uma pessoa de Deus que julgava as causas do povo de uma forma correta. Dentre eles nós conhecemos bastante, né? Tem o Sansão, Jefté, nós temos tantos outros, o Gideão e outros, né? Débora. Foram juízes que, durante um período, eles gerenciavam Israel debaixo da autoridade de Deus. Só que chegou um tempo em que aquele povo ficou sem uma liderança, sem ninguém que os corrigisse, sem ninguém que os cobrasse, sem ninguém que chegasse para eles e mostrasse, a direção está errada, a direção é essa.
E a Bíblia diz que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse é o perigo que nós, como servos de Deus hoje, se nós não vigiarmos, nós podemos viver. Eu estava vendo um comentário de uma pessoa que ele comentou, colocou no status, né, nas redes sociais. A pessoa nasceu para Cristo na igreja, começou a mudar de vida na igreja, né, batizou na igreja, construiu família na igreja, e hoje ele diz que não é necessário mais congregar. Onde que uma pessoa dessa está com a cabeça, né? Ela viveu uma vida toda sendo direcionada e crescendo na vida, e agora que ela acha que ela já é alguma coisa, ela não precisa mais da igreja. Ela não precisa mais de uma cobertura que possa mostrar para ela, inclusive, seus erros. Que possa mostrar para ela que tem coisas que precisam ser melhoradas. Infelizmente está cheio de gente por aí, irmãos, com esse tipo de entendimento errado. Eles viveram uma vida toda entendendo. Eu, particularmente, vou falar de mim. Cheguei na igreja, sozinho na vida, né? Molecote. Graças a Deus, casei na igreja. Tive meus filhos na igreja, consagrado no altar. Se eu conseguir alguma coisa na vida, foi na igreja. A vida toda, aprendendo, debaixo de autoridade, prosperando. Aí chega um momento da vida que algumas pessoas dizem: eu não preciso mais de uma igreja. Eu sou a igreja, em casa Deus me visita. Eu tenho minha comunhão com Deus em particular. Mentira. A partir do momento que você não tem mais uma liderança, você faz o que quer. A partir do momento que você não tem mais uma cobertura espiritual, você faz o que dá na teia. Você não tem mais uma direção. Alguém que abre uma palavra e te mostra o caminho da verdade. É isso que nós fazemos quando nós chegamos ao culto. Você vem ao culto, a palavra é pregada, você tem a sua vida, você está vivendo os seus momentos. Alguns um momento de tribulação, outros um momento de crescimento, outros um momento de reflexão. Mas cada um está vivendo a sua vida. E de acordo com o que Deus fala, a pessoa entende. Deus fala com ela, trata do coração dela, e ela vai melhorando de vida. Ela vai entendendo o que ela precisa fazer, o que precisa deixar de fazer. E se ela não tem essa cobertura? Ela faz que nem um ímpio. O ímpio faz o que quer, sim ou não? O ímpio faz o que quer da vida. Ele não tem direção. Cada um faz o que parece bom aos seus olhos. Mas nós que servimos a Deus, nós fazemos a vontade do nosso Pai que está no céu. Foi isso que Jesus ensinou. Ele disse: eu não faço nada de mim mesmo, mas do meu Pai que me enviou. E se nós servimos a Jesus, e Ele é o nosso modelo a ser seguido, a mesma coisa. Nós não somos cristãos porque é um título. É parecido com Cristo, nós temos as mesmas características que a dele. Ele, sendo Deus, o tempo todo vivia uma submissão. Tinha coisas que ele não queria, inclusive passar pela cruz, você lembra? Que antes de passar pela cruz, a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue, ele estava em agonia. Isso ali era a natureza de um homem normal como eu, né? Que estava sentindo no seu corpo já o que teria que passar. E ele disse: Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua. Isso aqui era estar debaixo da autoridade, ser submisso. Ele não iria fazer nada, ele não iria tomar nenhuma decisão de não ir para a cruz por conta própria. Ele falou: se depender de mim, se o Senhor puder me privar disso, eu vou ficar muito feliz. Mas seja feita a vontade do Senhor. E o Senhor foi só enviar o anjo lá para consolar ele, que ele teria que passar por aquilo mesmo. Glória a Deus, irmãos. Ele teria que passar por aquilo. Ele não fazia o que ele achava bom aos seus olhos. Ele tinha uma direção. E é isso que muita gente hoje não entende. Ah, tem coisas que eu não posso fazer, porque eu sou crente, agora eu não posso praticar tal coisa. Isso é Deus salvando a sua alma de um problema. Se Deus está falando que não pode, eu sempre comento o que o pastor Jaime comenta. Por que a Bíblia diz que eu não posso beber? Beber uma bebida alcoólica, por exemplo. Porque aquilo vai fazer mal para mim. Tem coisas que a Bíblia não vai proibir, que outras bebidas, né, que não são alcoólicas. Mas os médicos proíbem, eles são autoridades, sim ou não? Tem coisas que eles vão proibir. Se ele proíbe para você, aquilo é uma lei, você não pode participar daquilo. Aí quem não obedece, quem faz o que parece bom aos seus olhos, depois sofre o dano. Porque poderia ter respeitado, obedecido, e não quis obedecer à direção. Passou pela situação que não deveria ter passado. Aí eu queria abrir com você no livro de Lucas, capítulo 21. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Aqui nós temos algumas instruções. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Na minha Bíblia, está escrito com as letras vermelhas. Essas letras vermelhas aqui são palavras que foram ditas
por Jesus. Olha só, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Eu vou ler o 34 com você. Versículo de número 34. Você está entendendo até aqui? Diga amém. Então ficou muito fácil para nós o entendimento. Ele vai, pessoas que não estão debaixo de uma autoridade, que não querem uma cobrança, não querem se submeter, são pessoas que também podem não herdar o reino dos céus. Diz assim, versículo 34. Vamos ler juntos? Versículo 34 diz assim: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como laço sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nós lemos esses 3 versículos aqui de forma breve, mas eu quero começar enfatizando para você aqui no versículo 34, sobre 3 coisas que ele falou que nós deveríamos ter cuidado conosco mesmo. Você vê que ele fala aqui na primeira pessoa, e olhai por vós. Ele está falando, vocês têm que olhar para você mesmo. Palavra de Jesus. Ele falando com os seus discípulos, com os seus seguidores, dizendo, vocês têm que olhar por vocês mesmos. Aí ele começa a falar, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Aí eu vou primeiro enfatizar sobre essa questão da glutonaria. Quando a Bíblia fala de glutonaria, as pessoas elas interpretam só o lado natural da coisa, né? Elas leem um texto literal e elas interpretam só o glutão, aquele que come muito, que passa da conta, né? Que come mais do que deve. Ela só pensa dessa forma, como glutonaria. Só que eu estava estudando, buscando uma profundidade mais acerca disso, e a glutonaria quer dizer muito mais do que essas coisas. Quando ele fala de glutonaria, ele está falando de excesso, de pessoa que passa dos limites, de pessoas que elas não têm o controle das coisas. Infelizmente, irmãos, na nossa caminhada, se nós não vigiarmos, pode ser que no trabalho, no nosso dia a dia, com as amizades, com as pessoas que nós nos relacionamos, até na família, no nosso dia a dia, e por que não até na igreja mesmo. Nós, em conversas, em determinadas coisas, nós venhamos a exceder, a passar do limite das coisas. Tem gente que fala pra caramba. Você conhece alguém assim? Que ela fala demais. Tinha uma novela que fala demais a Debal, né? Cidadão que falava muito, né? A irmã conhece ele. Fala demais a Debal. Fala muito. E por falar muito, por ser alguém assim, muito glutão, ela excede. Ela vai comentar uma história com alguém e ela ultrapassa a verdade do que realmente é o fato. Aí ela começa a pecar. E é por isso que Jesus deu essa palavra para os seus discípulos, mostrando a ele que eles deveriam ter cuidado com esses excessos. Ele fala de glutonaria, ele fala do excesso. De saber o limite das coisas. Tem coisas que nós vamos tratar com alguém que com outra pessoa você não vai tratar. Amém, irmãos? Tem coisa que eu vou chegar aqui, eu na condição de pregador, eu vou comentar com o pastor Souza. Ele é pregador como eu, nós temos a mesma estrutura. Pastor Brandão. Então a gente vai conversar e determinadas coisas dá pra gente comentar. Mas se eu chegar e falar pro Bruno, por exemplo, o Bruno é um obreiro, né? Aí eu chego e comento com ele. Pode ser que ele venha se escandalizar com algumas coisas que ele ouça. Então ele está falando sobre ter esse cuidado, sobre não ser um glutão. Passa, excede as coisas. Excede o limite do normal. Às vezes até na amizade. Tem gente que é amigo de alguém, que ela é mais amigo daquela pessoa do que amigo de Deus. Mexeu com meu amigo, mexeu comigo. Ele vai brigar com a pessoa, tirar a satisfação por causa do amigo. Não pode, tem que ter limite das coisas. Diga amém por isso. Limite. Você sabe até onde você pode ir, até onde você não pode ir. O Espírito Santo dá isso pra gente. Essa capacidade de discernir. Foi o que tratamos aqui na última semana. Dessa capacidade de discernir até onde dá para ir. Até onde entender o que eu devo falar. O que não devo falar. Para não entrar para o lado da glutonaria, de se exceder.
Tem pessoas que na hora de uma afronta, na hora que ela é afrontada, ou na hora de alguma coisa que ela recebe uma objeção, ela fica com raiva a ponto dela ir para cima da pessoa e querer tirar satisfação. E pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem um limite. Ela diz, opa, daqui eu não posso passar. Até aqui dá para ir. Daqui em diante, não me pertence. Ele sabe limitar as coisas. Ele não ultrapassa, ele não é um glutão. Ele sabe controlar. Aí na continuação ele vai falar sobre embriaguez. Embriaguez tem outra conotação que eu anotei aqui, que é muito interessante. Falta de controle, imprudência, correr perigo. Pessoas que se embriagam, né, com a bebida alcoólica, por exemplo, elas correm risco que elas nem imaginam. Imagina aí, o cara tá bêbado de cair, ele tá lá com a calça lá embaixo, bêbado de cair. Aí ele começa a brigar com o outro, ele não tem nem noção que o outro pode matar ele, ele nem tá nem aí para isso. Ele perdeu a noção das coisas. Ele é imprudente. Quando ele fala de embriaguez, ele está falando de imprudência. Por isso que existem algumas leis, né? Se beber, não dirija, por exemplo. É uma lei que, infelizmente, muita gente burla essa lei por aí afora, né? E quantas coisas já não aconteceram? Perderam o controle das coisas. Espiritualmente a mesma coisa, irmãos. A pessoa que se embriaga com muita coisa, que se envolve com muita coisa, que não são as coisas de Deus, daqui a pouco ela perde o controle das coisas. Nós que somos servos de Deus, nós temos que saber o limite das coisas. Voltando à questão da glutonaria, o limite. Por exemplo, imagina que você é um assessor parlamentar de alguém no tempo de política. Mas você é um crente, você é assessor de alguém, mas você também é um quê? Um cristão. Então, por ser um cristão, você vai ter que ter cuidado de saber até onde você vai lá no seu limite, até onde você deve tratar de determinadas coisas e coisas que você não deve nem participar. Ah, mas eu posso perder com isso por conta de que é minha função. Então, ou você seja crente ou seja aquilo. Uma das duas coisas. Amém, irmãos? Uma das duas coisas tem que ser tomada a decisão. Se alguma coisa vai me privar de servir a Deus com interesse de coração, então eu me privo daquilo. Porque eu sei que aquilo pode ser prejudicial. Ainda que seja o seu ganha-pão, ainda que seja lá o que você supre as suas necessidades, ainda que seja, é melhor você, às vezes, passar um aperto ali, servindo a Deus com toda a singeleza de coração, do que viver nessa situação e viver uma aparência, e lá por trás o diabo está ganhando em cima da pessoa. E se Jesus voltasse agora, ela estava perdida. Você compreende a gravidade da coisa? Então as pessoas se embriagam. Pessoas de Deus se envolvendo com tanta coisa. Pessoa de Deus não se envolve com muita coisa. Ela sabe até onde ela deve se envolver em determinadas coisas. Eu sempre comento um caso. Isso aqui, não sei se você sabe, mas eu comento sempre. Tem até alguns pregadores que uma época passaram dentro da igreja vendendo coisa. Só um exemplo para você entender. Ele, como pregador do evangelho, tem que se dedicar ao quê? Ao altar? A se consagrar para abençoar a vida dos irmãos? Mas tem muitos que por aí não, que ele demanda mais tempo, né? Comprando e vendendo, e se aproveita da autoridade dele de pregador, porque as pessoas vêm e compram na mão dele, e ele perde o foco, se embriaga. Isso é embriaguez. A pessoa ela perde o foco de quem ela é. Ela deixa, né, a função dela, aquilo que Deus chamou ela para fazer, e começa a exercer outras coisas. Está se embriagando. Gente que foi chamada por Deus para servir a Deus, e ao invés de servir a Deus, ela percebe que com aquilo que ela faz, ela está servindo outras coisas, e Deus tem ficado em segundo plano, é hora dela perceber. Deus está me cobrando para mim não me embriagar. Porque quando a gente lê de forma literal, eu não bebo, essa palavra não é para mim. Eu não bebo cachaça. Graças a Deus, isso aí já é um bom passo. É uma. Não bebemos mais. Eu, graças a Deus, nunca bebi, meu pai nunca deixou. Se eu bebesse, ele me matava. Então, para viver, eu não bebi, né? Mas os meus amigos empurravam. Eu não quis, por conta da ameaça, né? Apesar de ele não ser cristão, mas ele nunca bebeu. Ele sempre me ameaçou. Se beber, morre. Se aparecer alguma menina buchuda, morre do mesmo jeito, né? Era só essas ameaças assim. Isso me ajudou muito. Estou vivo até hoje. Diga glória a Deus. Mas só para você entender a questão. Se a pessoa ela ultrapassa o limite das coisas, ela não tem controle, ela se embriaga. Se envolve com muita coisa, se envolve com muita situação, daqui a pouco ela não sabe nem quem ela é mais. É aquela pessoa que ela
ela chega até ao culto, à igreja, por exemplo, e ela parece que ela está num lugar diferente. Ela não se familiarizou com a casa de oração. Parece que ela está em outro ambiente. Ela já perdeu a noção de quem ela é, de que ali é a casa do seu pai, que o filho fica confortável na casa do seu pai. Diga amém. Fica muito confortável na casa do seu pai. E a pessoa não fica confortável, fica inquieta. Acontece muito, eu vou comentar isso aqui. Reuniões, por exemplo, especiais, nesse final de ano. Acontece muito na virada de ano, né? Vê muita gente na igreja que não é cristã. Às vezes familiares, às vezes alguém que simpatiza. Tem gente que tem uma simpatia, né? Eu quero virar o ano na casa de Deus. Mas passa os outros dias do ano todinho se lascando. Aí na virada do ano ela quer passar na casa de Deus. Mas tudo bem, já é um bom passo, né? Vai que uma hora dessa a pessoa se converte de verdade. Mas ela vem à igreja. Aí enquanto o pastor está pregando, ela não se familiariza. Ela sai, vai no banheiro, aí mexe no menino. Aí nunca cuidou da criança. Na hora do culto quer cuidar da criança em cima do braço. Deixa o menino livre para ir para a escolinha. Glória a Deus. Aí fica pegando um abençoadinho, não deixa o menino quieto. Aí o menino choraminga, aí atrapalha quem está do lado, atrapalha o pastor. A pessoa não se familiariza. Ela está embriagada com o mundo. Aquele culto que ela veio não acrescentou em nada para ela. Você entende a gravidade? Não acrescentou em nada. Ela está envolvida com tanta coisa que ela não foca no principal. Que é cultuar, que é servir, que é aprender. Ela perde aquela visitação. Aí na continuação, ele além de ter falado da embriaguez, ele continua dizendo: e dos cuidados desta vida. Foi o que eu falei agora há pouco. Pode ser que o nosso trabalho, ele seja um tanto quanto pesado, e em determinados momentos, ele nos prenda a ponto de nos impedir de ter uma vida totalmente ligada a Deus. Mas sendo bem sincero, eu acredito, de uma forma muito pessoal, isso aqui sou eu falando, que o trabalho ele não chega a ser o 100% do problema. Pode ser que em alguns momentos o trabalho seja corrido mesmo, muita coisa possa prender a pessoa com os cuidados dessa vida. Só que existem pessoas que na hora que ela tem as oportunidades, ela entrega tudo para Deus. Ela se entrega. E tem pessoas que em contrapartida, quando ela tem a oportunidade, ela aproveita para pecar. Para se apartar. Por exemplo, vou ter um período de férias, 30 dias. Esses 30 dias, Jesus, eu quero aproveitar ao máximo para nos dias de folga ter mais tempo de cultuar o Senhor. Já que nos outros períodos eu não tenho tempo de cultuar, eu quero cultuar o Senhor. Aí imagina que você vai fazer uma viagem. Você está aqui em São Luís, você imagina. Imagina um lugar bem bonito aí. Você vai lá para Santa Catarina, lá numa região de serra. Não vou falar Rio Grande do Sul, porque não está bonito agora, né? Porque tem um lugar lá que é bonito, mas agora não está tão assim legal. Devido ao desastre, né, que aconteceu. Mas você vai lá para uma cidade assim bem legal. Primeira coisa que você procura saber: pastor, tem igreja da graça lá naquele lugar? E isso Deus já olha o seu coração. Ele sabe que você quer tirar um tempo para você, para sua família, para aproveitar, mas você não vai deixar de cultuar ele. Tem gente, vou lá, quero saber nada. Eu tenho oportunidade de aproveitar. Meu irmão, você não pode desligar de Deus em momento nenhum. Você entende a gravidade da coisa? Tem muita gente que se desliga. Nessas horas que vai fazer uma viagem, uma coisa, se desliga totalmente de Deus. Ela se embriagou tanto com essas coisas e agora está tão ligada nos cuidados dessa vida que ela não consegue se concentrar. Ela não consegue separar um momento para que ela esteja cultuando ao Senhor. Para onde quer que você for, você tem que buscar a oportunidade de servir. Diga amém por isso. Para onde você for. Se você está trabalhando, você está aqui em São Luís. Imagina que você trabalha viajando. Você vai ter uma viagem aí para o interior do estado ou para um outro estado. Procura saber onde fica a igreja localizada ali. Porque na hora que você tiver a folga, imagina aí em final de semana você está lá naquela cidade, vai ficar só num quarto de hotel ou às vezes na casa de alguém parado. Não, vou separar aquele momento, vou na igreja. Onde é que tem a igreja da graça mais próxima aqui? Vou lá me apresentar para o pastor e explicar que eu sou membro lá da igreja sede de São Luís do Maranhão, o pastor Jamil. E aí eu vou cumprimentar ele. Ô pastor, felicidades aqui vindo no seu culto hoje. Você não se desliga de Deus nunca. Mas tem gente que se desliga, tanto faz como tanto fez. Cuidado. Isso pode ser prejudicial. Você pode estar se desligando. O membro que se desliga do corpo, ele não vive. Qualquer membro que se desliga do corpo, ele não tem vida própria.
Se alguém tem algum problema, vai ter que amputar um dedinho, aquele dedinho pode jogar no lixo, ele vai apodrecer. Se ele não está ligado ao corpo, ele não tem condição de sobrevivência. Espiritualmente é a mesma coisa. Pessoas estão muito envolvidas com tantas coisas que elas deixam o evangelho de lado. Aí Jesus vai falar na parte final: e venha sobre vós de improviso aquele dia. Tanto é que no versículo sequente, o 35, ele diz: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda. O dia do Senhor vem como um laço, assim como também o dia da morte. 2 fenômenos podem acontecer: Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, ou pode ser que um de nós, a qualquer momento, Deus nos chame e a gente vá para a eternidade. A gente vai para a eternidade. Pode ser, tem coisas, pode ser o nosso último culto, a gente nem imagina, irmãos. Você acredita que coisa séria? Na semana passada foi Santa Ceia, no culto da manhã, estava cheio, a igreja bonita, né? Os irmãos aqui, todo mundo. Terminou o culto, quando foi de noite a gente soube da notícia que a irmã não estava muito legal. Saiu do culto aqui, ela não estava bem legal. Não demorou muito, os 2 dias a gente visitando no hospital, aquela coisa toda, Jesus levou. Mas ela veio, geralmente costumava vir no domingo à noite, nesse dia ela veio de manhã, né? Foi o último culto. Nem imaginar, foi a última palavra que ela ouviu. E Jesus levou para si. Glória a Deus. Levou. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele dia chegou para ela, não chegou de improviso. Ela estava aqui. Ouviu a palavra, inclusive veio de jejum para o culto. Não era nem para estar em jejum, assim, por conta dos problemas de saúde. Mas veio em jejum, coração ligado a Deus. Estou dizendo que é o certo. Tinha que se alimentar, já que não pode fazer o jejum, né? Mas entenda bem a questão. A pessoa está ligada com Deus, irmão. Na hora que Jesus chamar, é eternidade com Deus. Não vai ser improviso, não vai ser surpresa. A pessoa está ligada. Foi viajar, foi fazer qualquer coisa. Pastor, me diga que aqui em Santo Inês tem Igreja da Graça? Tem, procura aí o pastor Josenildo Barbosa. Na Rua das Laranjeiras, não sei aonde. É o endereço lá. Rua das Laranjeiras, na BR, número tal. Então, se a senhora quiser, eu lhe mando o número do pastor, que ele vai te passar a localização certinho. Aí, vai pro culto. Separou um momento lá, vai pro culto. Vai crescer espiritualmente. E tem pessoas que fazem o quê? Eu vou aproveitar e vou descansar. E se for o último dia? Você perdeu a visitação de Deus. Né? Vê a gravidade da coisa? Não foi à toa que Jesus falou sobre esse assunto. Na parte final, no versículo 36, ele disse. Isso aqui ele falou com muita ênfase. O que ele disse aí? Vigiai, pois, em todo tempo. Fazendo o quê? Orando. Para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Era como ele era tratado no livro de Lucas, né? Como Filho do Homem. Então, entenda bem a questão. O próprio Jesus disse, ele falou dele mesmo na primeira pessoa. Vai chegar um momento em que você vai ser levado. Vai acontecer algo com você. Ou Jesus vem, ou você vai. Uma das duas coisas vai acontecer. E nessas horas, nós não podemos ser pegos de surpresa. Muito pelo contrário. Vigia em todo tempo. Tenha uma vida de oração. Para que você seja havido por digno de evitar coisas terríveis que possam acontecer na eternidade. E muita gente nem se preocupa com isso, irmão. Hoje em dia as pessoas estão preocupadas em aceitação. Eu fui na igreja, não me aceitaram. Não é aceitar. É a pessoa que tem que se adequar à palavra. Diga amém por isso. Sou eu que venho aqui e tenho que me adequar à Bíblia. Me adequar aos padrões daquilo que a palavra fala. Não é eu que tenho que chegar aqui, eu não fui bem atendido. É claro, irmão. Todo mundo tem. Não é defendendo quem faz a obra. Mas pode ser que você chegue aqui na igreja, em algum momento você vai ajudar o irmão. Você não sabe. Você passa ali na porta, a irmã às vezes está com um filho doente. Está com um filho lá doentinho. Não sabe nem o que vai ser amanhã do filho. E ela está ali fazendo a obra. Você não sabe da vida da pessoa. Você não é para você ficar chateado, nem falou comigo. É claro que a pessoa está ali para fazer a obra. Ela tem que ser cuidadosa. Tem que ser zelosa, né? Entenda a questão. Mas pode ser que a pessoa também esteja passando pelo dia mal. E aí você, como servo de Deus também, você vai até incentivar a pessoa. Tudo bem, minha irmã? Ela não te deu, você vai lá e dá o amém para ela. Dá uma palavra para ela. Diga graças a Deus por isso. Você tem a mesma qualidade de servo de Deus também.
Não pode se sentir, eu não fui bem atendido na igreja. Está cheio de gente assim, com problema, por causa de coisas pequenas. Por causa de coisas pequenas. Que infelizmente pode fazer uma diferença na vida de alguém que não conhece a palavra, mas na nossa vida, nós que já conhecemos a palavra, isso não pode mexer muito com a gente. Glória a Deus. Isso nos mexe de forma positiva. Eu vou olhar a necessidade e vou perceber, a pessoa não está bem. Eu vou ajudar essa pessoa. Por mais que ele faça a obra, eu não faço. Não tenho que me achar superior nem inferior. Mas eu tenho que perceber. O Espírito Santo dá essa capacidade para a gente. Né? O Espírito Santo dá essa capacidade. Eu, como pregador mais jovem, já teve em alguns momentos, em algumas reuniões, eu conversando ali com os pastores mais experientes, eu vi que um ou outro assim estava meio triste. Eu cheguei, e aí, homem de Deus, como é que o senhor está? Rapaz, está difícil, não sei o quê. E não, mas Deus vai dar a vitória para o senhor. Assim, assim, assado. Você vai vencer essa batalha. Deus lhe colocou lá, o senhor fazia a diferença. O senhor é o anjo de Deus naquele lugar. Deus vai lhe dar uma palavra para o senhor dar para o povo. Né? Ele pastor de igreja e eu não. Eu sou auxiliar. Glória a Deus, irmãos. Não sentir menor nem maior, coisa parecida, nada disso. Mas a intenção de você perceber que a pessoa precisa de uma palavra, você dá um incentivo para ela. Olha só, o livro de Judas, é antes do Apocalipse. Um livro antes do Apocalipse, livro de Judas. Vamos lá. Livro de Judas. Aqui o Senhor nos dá uma instrução muito interessante. O livro de Judas. Como só tem um capítulo, vamos para o versículo 20. Livro de Judas, o versículo é o 20. Olha só que interessante isso. Como Judas só tem um capítulo, nós vamos direto ao versículo, né? Versículo 20. Quem é esse Judas, pessoal? É o Iscariotes? Sim ou não? Não. Esse Judas aqui era o irmão de Jesus, né? Maria era virgem até o momento em que Jesus nasceu. Foi concebido pelo Espírito Santo. Só que depois disso, casada com José, ela teve outros filhos e filhas. Dentre esses vieram Tiago, Judas. Esse mesmo Tiago que escreveu essa carta aqui, depois de Hebreus, é irmão de Jesus também. E Judas aqui, esse aqui era irmão de Jesus. Era um nome comum na época, nome Judas, né? Você colocar o nome do seu filho de Judas hoje, vira o quê? Chacota, né? Vai botar o nome do seu filho de Judas, pronto. Já vão associar ao Iscariotes, né? Pelo acontecido. Então era um nome comum da época, Judas. Assim como era nome comum também Simão. Hoje quase você não vê Simão. É difícil você ver alguma pessoa chamada Simão. Você vê muito Pedro, mas Simão não. É difícil você ver. Né? Mas voltando à questão. Judas, versículo 20. Vamos ler? Diz assim, ó, mas vós, amados, edificando-vos o quê? A vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando aonde? Primeiro ele começa aqui tratando sobre a mesma coisa que Jesus falou lá no princípio. Sobre olhar por você mesmo, sobre olhar para si mesmo, olhar para a sua própria vida. Às vezes tem gente que passa tempo olhando para os outros. Nós precisamos olhar por nós mesmos. Amém? Eu, na condição de pregador, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que entender a necessidade das pessoas, visitá-las, acompanhar, né? Entender a necessidade para ajudar de alguma forma. Mas eu preciso também olhar por mim mesmo. Se eu não olhar por mim mesmo, eu posso me tornar uma pessoa monótona. Todo tempo vivendo a mesma coisa. Todo tempo fazendo a coisa de uma forma mecânica, sem direção. Por isso, que ficou muito claro aqui, e ele já começa falando sobre isso, que nós precisamos olhar por nós mesmos, sobre a nossa santíssima fé, se permanecemos com essa fé no coração, orando no Espírito Santo. A importância do Espírito Santo, né? Aí na continuação ele fala, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então essa é a nossa missão. Se preparar, continuar ligado com Deus. Eu estou achando que eu estou orando muito. Nunca ache isso. Se você estiver orando muito, ore mais ainda. Diga amém por isso. Orar, orar, orar sem cessar. Aí vem o versículo 22. E apiedai-vos de alguns que estão... Eu queria entrar, isso aqui já é a parte final da mensagem. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Primeiro ele fala da gente olhar por si mesmo, ter cuidado de si mesmo.
Eu falei lá na passagem de Lucas sobre a embriaguez, cuidado para não se envolver com muita coisa dessa vida, os nossos cuidados da vida. Eu tenho que ganhar muito dinheiro, aí ganha de uma forma desonesta. Os cuidados da vida faz isso com algumas pessoas, se ela não vigiar. Falei lá sobre a questão da glutonaria, o excesso de não passar do limite, sobre ter controle da situação. Aí ele vai falar agora sobre a gente ter piedade do nosso próximo. Não sei se você já conhece, ou você discipula alguém, porque eu acredito que todos nós como crentes podemos discipular alguém. Amém? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, isso é um mandamento universal. É para todo crente, desde o mais novo na fé, até o mais experiente. E aqui ele fala sobre ter piedade, sobre ter cuidado, sobre olhar para as pessoas e ter misericórdia dessas pessoas que estão em dúvida ainda, acerca da sua vida com Deus. Você percebeu que alguém está mais para lá do que para cá? Qual que é a nossa missão? É ajudar aquela pessoa. É ter piedade dela. Isso aqui é o dever de todo cristão, irmãos. Nós desenvolvemos a nossa salvação ajudando outras pessoas também. Isso faz parte da nossa vida. Eu, como pregador, desenvolvo a minha salvação servindo as pessoas, ministrando sobre elas, sendo discípulo de Cristo para levá-las a Cristo. E da mesma forma, todo cristão tem essa condição, essa qualidade consigo. Ele pode olhar para as pessoas que estão meio em dúvida. Tem hora que a pessoa não sabe se está com Deus, se não vem. Tem hora que ela diz, não estou muito legal, não quero saber de ir. Você, como servo de Deus, você pode ter piedade das pessoas e incentivá-las a Cristo. Glória a Deus por isso. Já parou para discipular alguém? Pare para analisar sobre isso. Isso aqui é mandamento. A partir do momento que eu entendo isso como mandamento, eu não posso mais ficar inerte a isso. Eu não posso mais olhar de uma forma simples e achar, não, os pastores, os obreiros, evangelistas que faz esse trabalho. Todos nós podemos fazer. Diga amém? Todos nós. Você não pode limitar a uma farda o exercício da obra de Deus. O exercício da obra de Deus você não pode limitar a um colete. Né? Isso não faz diferença no mundo espiritual em nada. Por isso que nós devemos, desde sempre, ter isso dentro do nosso coração. Que o Judas aqui, que era o irmão de Jesus, né? Era irmão porque nasceu da mesma mãe, mas Jesus foi concebido do Pai, Espírito Santo, e eles foram concebidos do José mesmo, natureza carnal. Mas eram irmãos. Ele tinha visto Jesus, ele viu as obras que ele fez, e ele deixou esses ensinamentos para a gente. A mesma condição que Jesus tinha falado ano passado, ele fala agora. Tenha cuidado de quem está duvidoso. Imagina que a irmã está meio assim, um exemplo, tá? Imagina que ela chega aqui, pastor, não sei se eu vou, se eu não vou, estou tão desanimada. Não, irmã, vem aqui, vamos fazer uma oração. A senhora não vai ficar de fora não. Que história é essa? Vamos orar. Só vai vencer essa batalha aí. Eu estava tão triste assim, a senhora não está sozinha. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Isso não é só para casamento não, amém? Isso é para a vida de irmãos também. Eu com meu irmão ali, nós unimos a fé, ligados com Deus, não tem como o diabo nos derrotar. Tem pessoas que precisam de gente assim, e não vai ser o pastor, às vezes não vai ser nem um ministro, vai ser você que às vezes está do lado da pessoa, que conhece ela melhor do que qualquer outra pessoa. Não se prive de fazer essa obra. Isso aqui é mandamento. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. E para a última parte ele fala, 23. E salvai alguns, arrebatando-os de onde? Do fogo, do inferno, no caso, né? Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo a roupa manchada da carne. Quer dizer, aborreça as práticas que a pessoa pratica, aborreça os crimes graves que ela cometeu, os erros que ela fez. Deixe aquilo de lado e tenha misericórdia. Tente arrebatar aquela pessoa do inferno. Tente trazer ela também para a mesma atmosfera espiritual que você está vivendo aqui hoje. Diga graças a Deus. Nós podemos fazer isso, irmãos. Esse poder está nas nossas mãos. Diga graças a Deus. Na nossa casa. Tem gente que tem um pai, um irmão, um familiar. E com o tempo ela teve a oportunidade de vir. Hoje ela nem vem nos cultos mais de família. Ah não, o pastor vai orar pela família. Não, na minha casa eu oro pela família. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Eu sinto saudades daquela época que quarta-feira na igreja as pessoas estavam orando pela família. Eu me lembro, ano 2014, 2017, o período que eu auxiliei também direto, o antigo pastor. Eu me lembro que quarta-feira de manhã a gente fazia o culto aqui, tinha umas 100 pessoas, era só de um lado. 100 pessoas, quarta-feira de manhã. De tarde era uma média de 80. À noite umas 300 pessoas orando pela família. Hoje para chorar o dia todo para chegar a 300 é muita luta. O dia todo. Depois da pandemia as pessoas ficaram preguiçosas. Foi por isso que Jesus falou, cuidado, embriaguez, está envolvido com muita coisa. O excesso lá da pessoa está envolvida com muita coisa. Impede, tira o tempo dela, tira as forças dela. De separar tempo para Deus, de vir orar pela família. Isso perde, faz com que as pessoas nem sequer desenvolvam a sua própria salvação. Porque ela come pouco. Ela se alimenta pouco. Alguém vai dizer, mas eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. É normal. Isso é dever. Glória a Deus. É dever. Isso não é mais do que uma obrigação. Vamos usar esse termo, né? Não sei se esse é o termo correto, mas vamos usar esse termo. É minha obrigação como cristão. Ler a Bíblia sozinho. Mas não posso deixar a congregação como é costume de alguns irmãos. As pessoas ficaram fracas. Elas não têm mais esse desejo, essa intensidade. E a preocupação era aqui, salvar alguns. Não vamos conseguir salvar todo mundo. Nós não vamos ser o salvador da pátria. Eu apareço como opção para salvar as pessoas. Nós não vamos conseguir fazer isso. Mas se todo mundo se preocupar em salvar alguém, ajudar alguém, orientar alguém, menos problemas haverão. Isso aqui é lógica. Menos problemas haverão. Por quê? Porque as pessoas estão com esse ímpeto, com esse interesse. Eu queria que você guardasse isso no coração hoje. Antes de terminar essa parte, eu queria ver com você a parte do versículo 24. Olha só o que ele vai falar. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensivelmente com alegria perante a sua glória. Aqui ele fala que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Eu tenho uma plena convicção de que quando a gente está fazendo algo por alguém, o próprio Deus está se responsabilizando também pela gente. É responsabilidade dele, você não está fazendo nada para você. Você está fazendo por alguém, você está fazendo para Deus. Tem até um ditado que as pessoas falam aí. Você que ajuda o pobre, você está não é nem pobre, né? Pobre, né? O pessoal não queria falar pobre. Você que empresta, você que ajuda o pobre, você está emprestando para Deus. Não é bem isso, né? Mas isso faz sentido. Sim ou não? Faz sentido. Enquanto você está fazendo algo por alguém, você está fazendo por si mesmo. Porque ele guarda você de tropeçar. E você ainda se apresenta de que forma? Irrepreensível, com alegria, perante a glória de Deus. Eu não tenho do que me envergonhar. Eu não estou envergonhado porque eu estou em falta. Eu estou muito alegre, estou regozijando-me. Porque o Deus que eu sirvo, ele pode ter a plena convicção de que ele olha para mim agora, ele sabe que eu não estou negando a ele. Ele sabe que eu não estou negando. Porque teve momentos que eu deixei de fazer coisas que eu queria, para o meu bel prazer, para fazer algo para ele. Isso eu tenho plena convicção. E para terminar o 25 ele falou: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, majestade e domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. A igreja diga amém. Né? Então veja que coisa interessante. A preocupação em não deixar aquelas pessoas sem uma cobrança. O Judas aqui, que era um discípulo de Jesus também, preocupado em exortar as pessoas. Vamos servir. Vamos ter cuidado com as pessoas que estão em dúvida. Tem gente que está em dúvida mesmo, se ela está batizada, se ela está no caminho certo, se ela está no caminho errado. Mostra para ela que ela está no caminho certo. Ela está servindo a Jesus. Deus só tem coisa boa para entregar para ela. Amém? Vamos fazer uma oração? Sentado mesmo, fecha os olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra.